música você vai chamar, né? Apresentação Luciana Freitas. Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no programa Paulista Viva, que é feito aqui na plataforma Estação I, esse jeito aí totalmente da web, né? Então por aqui a gente vai dar muitos recados e cada vez mais aí envolvendo os assuntos que estão em torno aí da Avenida Paulista, sempre lembrando, a Avenida Paulista aí é feita para quem mora, estuda, trabalha, que tem suas atividades, também aí muito importante no papel sociocultural da cidade de São Paulo e aí representando também o estado, o Brasil, entre as grandes metrópoles no mundo. E toda grande cidade passa por situações como a segurança. E como resolver, como pensar e como ter aí uma gestão de uma segurança também com cidadania. Este é o nosso tema a partir de agora e faço já o convite, hein? Vocês estão aí com a gente no Facebook, nesse ao vivo e a partir de agora começa a compartilhar, começa a mandar para cá também as suas opiniões, as suas afirmações e também as suas experiências. E sempre aqui comigo, a nossa conhecedora da Avenida Paulista e seus arredores, Vilma Perameza, que divide aqui comigo a apresentação, mas aí trazendo sempre muitos comentários, cheio aí de vivências. Falar de segurança na Avenida Paulista não é fácil, mas falar de uma outra situação que cada vez mais a gente busca para o nosso dia a dia, que é a cidadania, é possível, não é? Lógico que é possível. A palavra segurança dá um pouco de susto no primeiro momento, mas já vamos tratar de segurança com muita leveza, ao lado de um psicólogo. Isso que é para fazer. A Vilma aqui sempre aí também indicando dentro do seu contexto, toda a sua experiência aí em torno à Avenida Paulista. Hoje trouxe para nós um convidado. Queria que você aí fizesse as honras, né? A apresentação. Quem é? Bom, Fernando Fortes é psicólogo, formado na USP, professor na Faculdade de Administração da Uninove e trabalha com a nossa segurança no Conjunto Nacional há mais de 15 anos, não é, Fernando? Mais de 15 anos, com certeza. Aí vocês vão me perguntar o que o psicólogo faz trabalhando com segurança. Já eu vou explicar. Desta maneira que é feito, com o Fernando Fortes, Vilma Perameza e eu aqui na apresentação e vocês aí do lado, mandando realmente as suas observações e as participações. Daqui a pouquinho começo a fazer essa interação. E queria começar já esse bate-papo, já que a gente vai até às 5 da tarde, a questão da cidadania, dessa polícia, dessa estrutura muito mais voltada aí para as questões das grandes cidades, do que é o viver em sociedade. Tem um histórico, né, Vilma Perameza? E você está envolvida nele. Sim, só para lembrar, eu estudei na Universidade de São Paulo de 64 a 68. Para os mais novos, isso é coisa que se vê nos livros, mas os mais antigos lembram que nessa ocasião a relação dos estudantes com a polícia era muito conflituosa, né? Então, de repente, eu me vejo obrigada a cuidar de prédios grandes, inclusive na Paulista mesmo, mais tarde o Conjunto Nacional, onde segurança era uma coisa sempre muito importante, né? Então, com essa sensação de lidar com aquela coisa que seria opressiva, né? Eu me pus numa situação nova, né? Estou ligando num prédio, como é que eu vou fazer? E criamos uma segurança desde o começo, até uma segurança orgânica própria, e fui aprendendo o que é a convivência de uma segurança com uma comunidade razoável, que são mais ou menos 40 mil pessoas que circulam pelo Conjunto 40 Nacional. mil dentro dos corredores do conjunto. Sim, e a galeria é rua, né? Então, eu também tive que aprender. E nesse caminho todo, eu vi que uma das coisas mais importantes, né, em segurança normal, você tem 3 etapas. A arquitetura, que é através da qual você cerca espaços, abre espaços, né? Equipamentos, que hoje são moderníssimos, e gente. E o componente mais importante sempre foi
foram as pessoas que trabalham em segurança. E aí a gente foi caminhando até que em 2007, né, com o pessoal da Nossa São Paulo, eu estive em Bogotá. Ah, por isso essa referência aqui também, né, desse livro, É, muito importante aqui, que tem a ver aí muito com a sociedade América Latina. Sim, né? esse livro é uma edição histórica que eu comprei lá em Bogotá em 2007, que foi lançado quando o Gabriel Garcia Marques fez 80 anos, e ele estava lá, né, nessa época. Eu acho que foi antes até de receber o Prêmio Nobel. Por que Seremos de Solidão? Por que Garcia Marques? Por que Bogotá? Porque foi lá que eu aprendi tudo sobre esse lado da segurança cidadã, né? Então, foi aí que a gente começou a consolidar em termos de institucionalização da nossa segurança, né? E aí eu trouxe esse nome, Segurança Cidadã, né? E eu queria só lembrar que lá conheci o Antanas Mocos, que foi um prefeito revolucionário, porque lá a segurança da cidade é administrada pelo prefeito. Pelo prefeito. E né, conheci o Guacero, que é um sociólogo muito dedicado a esse assunto, e conhecemos então o que significa segurança cidadã. Eu acho que deu certo, porque eles até conseguiram acabar com as Farc, né? Então, É histórico, né? É histórico. Realmente pontos importantes e que realmente aí acrescentaram quando a gente olha também para a questão muito mais do que a estrutura do que é viver em sociedade, né? Então, aí a definição de segurança que a gente aprendeu lá é muito especial, nunca tinha ouvido, né? O que é segurança? O que é segurança, Fernanda? Vamos então aqui, né, já trazer o Fernando Fortes, que trabalha aí nesse campo de observação, mas fazendo especialmente esse tipo de treinamento, que envolve muito mais o que é a segurança e também aí o que realmente é feito e onde estão essas pessoas inseridas dentro desse grupo segurança. Então, Luciana, primeiramente, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui prestigiando esse encontro e vou contar um pouco da minha experiência em relação com a atividade de segurança, né? Quando um psicólogo entra e participa de uma atividade como essa, é sempre no sentido de observar o comportamento humano e prestar atenção nos aspectos do comportamento humano que podem interferir na situação, no ambiente onde as pessoas estão atuando. Nesse sentido, a psicologia ela é importante quando você fala de segurança para você entender o segurança na forma como ele vai atuar e os recursos que ele usa para a sua intervenção, para a sua atuação na situação. E também a psicologia é útil ao segurança para ele observar e compreender as sinalizações dos comportamentos das pessoas com as quais ele vai interagir, com as quais ele vai atuar. Seja para protegê-las, seja para atuar de uma forma mais coercitiva, né? Então, mais disciplinadora nesse sentido. Em ambos os casos, ter uma compreensão do fenômeno do comportamento, da sinalização do comportamento é um ponto importante. Então, a gente atua no sentido de prestar uma assessoria, de ajudar nesse esforço de capacitação e tentar aprimorar com eles essa habilidade de compreender os sinais de comportamento das pessoas e também que ele possa fazer uso da sua capacidade, dos recursos que ele tem para atuar de uma forma melhor, né? E são fatores, né, que a gente tem que pensar, né, Vilma Peranesa, dentro da composição, quando a gente fala em segurança. Ela ultrapassa só a questão corporativa, né? Pois lembrando, então, a definição que eu aprendi lá em Bogotá, em primeiro lugar, segurança é uma sensação. Você está livre de medo, você está tranquila no lugar, você está bem, então você se sente seguro. Então eles dizem que segurança é o conjunto de condições
geralmente delegadas para as autoridades do Estado, né, geralmente, que permite que você se sinta livre e feliz. Livre e feliz. Então, é uma definição extremamente positiva, não restritiva, né? O que é segurança? É você não sentir que alguém vai bater sua carteira, não sentir isso. Não. Segurança é você estar tranquila, como nós estamos aqui, né? E também lembrando, não há necessidade de dizer assim, tem policial a cada esquina, tem um policial para cada habitante, né? Essa coisa também é territorial, né? E cabe essa visão conjunta, né? Por exemplo, não deixar espaços vazios sem iluminação, por exemplo. Então, quanto mais você ocupar os espaços, jardins, praças, com coisas lúdicas, com espaços que agradem a população, mais você retira espaços de acomodação de coisas estranhas, né? De acomodação de pessoas que se escondem, né? Então, tem esse lado do conforto, né? Hoje nós estamos vivendo tempos de tecnologia fantástica, né? E as imagens hoje são muito importantes. Nós estamos vivendo um momento muito traumático com a história que aconteceu em Las Vegas, né? O que está complicado lá? Ninguém entende o que passou na cabeça de um homem que tinha mais de 40 armas guardadas e que ainda colocou uma câmera para observar o corredor, para saber se vinha segurança, e ele simplesmente achou onde estavam todos felizes e livres, né? E veio uma coisa maluca dos céus, que matou 50 e tantas pessoas. Então, a segurança é um mistério, é uma provocação a cada minuto, né? É isso, né, Fernando, que a Vilma está colocando, esse caso geral, né? Esse sentimento, né? Que fica também em torno do que é a segurança e até mesmo até onde vão o limite. Nesse caso específico, né, Vilma Perameza, provavelmente, nós estamos aqui com o psicólogo, ele deve ter realmente um perfil que nos próximos dias, semanas, vamos ter mais detalhes de todas as investigações, um perfil realmente que fora do comum e que dentro, mesmo que você tenha, por mais o sistema de segurança apurado, era uma situação que era impossível, porque é uma ação muito mais, partiu mais da parte realmente, ação humana de uma mente que premeditou tudo, né? Premeditou, com certeza. Uma ação como essa é uma ação muito planejada, e planejada por uma pessoa que é muito astuta e inteligente. Então, o fato de uma pessoa como essa viver, de repente, um momento, um estado de espírito alterado, ainda assim a inteligência, ela é capaz de fazer uso da inteligência para aproveitar as brechas e para se aproveitar de situações inesperadas, né? Então, montar uma estratégia para atuar nesse sentido, né? O que motiva uma pessoa como essa é difícil dizer, é necessário se conhecer um pouco da história de vida dele para que a gente consiga entender o perfil psicológico de uma pessoa como essa. Mas, sem dúvida, alguém com dificuldade de convivência social, em um contexto que pode, porque essas coisas não acontecem gratuitamente, acontece sempre movido por um contexto que serve como o elemento que dispara toda a ação agressiva de uma pessoa como essa, né? E eu queria, então, perguntar para o Fernando, né? Quando você fala como professor, e a gente entende muito bem, né? Pergunto, isso não é só um discurso? Como é que você chega lá eu posso dizer que o nosso laboratório é o Conjunto Nacional, onde o corpo de segurança, que é uma segurança orgânica, ou seja, é própria, tem mais ou menos 100 funcionários, só na segurança. Porque nós temos segurança 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? E temos 100 mil metros quadrados de área para cobrir, né?
realmente é uma cidade, né? Então, Esse quadro de segurança também, dele também fazem parte bombeiros. O serviço de Sim, bombeiro de bombeiro. também está Que também é englobado segurança, né, gente? nesse serviço de nós segurança. estamos né? aqui, né? Na atividade Mas de segurança. o prédio tem já toda preparação para um evento A inesperado, circulação, né? do que é o local. Agora, o que eu ia perguntar para você, por quê? Os equipamentos são muito importantes e hoje as câmeras são fundamentais, né? Nós temos lá no conjunto 80 câmeras. Agora vamos depois já mencionar que a gente vai estar fazendo parte do City Câmara, que é... Quer já ouvir? Vamos lá. Vamos então, assim, hoje a gente aqui da produção e todo esse trabalho que a gente faz também aí, com informação já nas nossas redes sociais, vamos lá conversar com o secretário municipal de segurança urbana sobre essa ideia, né, de utilização de imagens nesse grande pool e fazendo aí a distribuição e também o compartilhamento. Vamos ouvir então o secretário. Falar da Paulista Viva, uma importante iniciativa da Dilma, nossa amiga que preside esse grupo, que é importante no processo de trabalhar em todas as forças vivas da sociedade, para que a gente possa efetivamente colaborar com a segurança pública. Nós aqui da Prefeitura, vocês, como cidadão, que vai poder colaborar conosco. Eu, inclusive, faço parte do grupo de WhatsApp da Paulista e a gente está sempre discutindo as questões que envolvem essa importante região da cidade de São Paulo. Tá aí, né? Hoje foi um bate-papo, depois vocês vão acompanhar aí completinho, né? Lá na nossa rede social, também aí nos podcasts daqui da Estação I. Mas nesse encontro, Fernando e Vilma, ele deixou bem claro essa importância que existe dentro do que a gente pensa para a Paulista, que tem que ser realmente pensado de uma forma muito mais abrangente, porque ela tem de tudo. Aqui, se você pensa em soluções, aqui tem. Se você pensa também em obstáculos, aqui também tem. Mas também se você pensa em desafios e perspectivas, tudo aqui acontece, se torna modelos. Esse modelo de utilização e compartilhamento de imagens que a Prefeitura vai implantar e está buscando cada vez mais esse tipo de consórcio e parceria, só ajuda, né? Pois é, deixa eu só então introduzir. O Conjunto Nacional sempre teve câmeras desde 97. Desde 97? E nós temos lá uma situação especial, porque nós temos uma central de acompanhamento com leitores dos monitores, os monitores mesmo, que ficam ali acompanhando o que acontece e atuando na nossa segurança. Ainda a maior parte dos prédios guarda só as imagens. Mas eu queria lembrar que, então, a partir da análise dessas imagens, é que o Fernando tirou material para poder, né, criar algumas normas de comportamento, né, e poder transmitir. Porque, normalmente, a polícia tem procedimentos protocolares muito rígidos, né? Então, o policial aprende como abordar, como não abordar, com uma finalidade. Mas como é que nós vamos ensinar as pessoas que são comuns, que são treinadas, mas não são militares, a lidar com as coisas mais inusitadas? Os pedintes, o mal súbito, um batedor de carteira, uma briga. Porque, afinal, o Conjunto Nacional tem esse papel sociocultural também de convivência, né? Pois é. Então, acho que essa informação, né? Como que você faz, Fernando? Então, o conjunto, pelos anos de funcionamento do Serviço de Segurança, ele tem a prática de capacitar os membros da segurança, já com alguns, convivendo com os antigos, com os veteranos, que são pessoas mais experientes, que conhecem e acompanham o dia a dia e conhecem direitinho o comportamento e qual é o perfil dos diversos públicos que circulam dentro da área do conjunto. Eles servem como um importante aprendizado. Você tem a supervisão da segurança, o quadro de supervisores que ajudam a trabalhar o repertório técnico propriamente dito,
E aí a psicologia entra no sentido de explorar os conhecimentos, sobretudo de comportamentos não verbais, né? A linguagem do corpo, para se observar sinais sobre as intenções de comportamento do público com quem eles vão abordar. E aí o que acontece? Cada público, cada pessoa com quem eles interagem, eles têm as suas intenções de comportamento de forma espontânea manifestada na linguagem corporal. O que a gente faz é aproveitar o estudo das imagens, o acesso às imagens, para observar como as ocorrências evoluem, observar os casos de ocorrência onde a abordagem foi feliz e teve sucesso e os casos de ocorrência onde acontecem imprevistos que podem, às vezes, ser explicados, às vezes com uma abordagem comportamental, às vezes não adequada ou por uma não percepção de alguma sinalização que foi apresentada e passou desapercebida. Então, sobre essas coisas a gente trabalha com ele. Muito interessante, né? Quando começamos com a palavra segurança, a definição e quantas coisas vêm atrás, né? Tem mais um trechinho, mais um recadinho do secretário José Roberto Rodrigues, que recebeu hoje a gente aqui para a gravação e trazer, pautar mesmo essa mesa, né? Esse bate-papo legal para vocês. Vamos ver. Falar da Paulista Viva, uma importante iniciativa da Vilma, nossa amiga que preside esse grupo, que é importante no processo de trabalhar em todas as forças vivas da sociedade, para que a gente possa efetivamente colaborar com a segurança pública. Nós aqui da Prefeitura, vocês, como cidadão, que vai poder colaborar conosco. Eu, inclusive, faço parte... nós estamos repetindo a mesma, né? Então, mas sabe por quê? Para o WhatsApp agora. O WhatsApp. Olha que interessante, dentro de toda essa estrutura, quando a gente fala em segurança, temos os elementos, que é o treinamento, a parte estrutural, mas o que se busca cada vez mais é o que mexe comigo, com você, com vocês aí do outro lado, que é a comunicação, esse acesso que a gente tem. E esse recado do WhatsApp, esse grupo que foi uma iniciativa também da Associação Paulista Viva, ela é realmente evidente e eficiente, porque eu participo. E quando eu fui gravar com o secretário, ele falou, tô aqui no grupo com vocês, eu tô aqui realmente com vocês acompanhando. E sabe como acontece? Eu fui também visitar lá no número mais um pouquinho para frente na Avenida, porque a gente está no 2202. E a Fiesp fica um pouquinho mais para frente, no número 1313. Aquele prédio que vocês realmente conhecem, da Fiesp, o símbolo e tudo, que é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E lá tem um gerente administrativo que também trabalha na área de gestão de segurança, que mandou um recado e conta pra gente até como ele faz a atualização dentro desse grupo. Olha que prático e olha que eficiente. Vamos ouvir Sérgio Luiz. Temos um grupo na Avenida Paulista, da Associação Paulista Viva, muito interessante, pelo WhatsApp, que ele é muito profícuo. Nós trocamos informações entre nós, e que faz com que nós tenhamos trocas de informações que pode resolver problemas rapidamente. Às vezes, as pessoas que são de fora, que estão passando pela avenida, às vezes por recreação, atrás de cultura, se veem no meio, se veem envolvida nessa situação. Então, minha pergunta é, como é que o senhor vê a situação de pensamento dessa pessoa, de comportamento dessa pessoa, quando se vê inserida numa situação totalmente inusitada em que ela não estava preparada? Tá aí, quero agradecer ao Sérgio Luiz aí nessa sequência de participações também extras aqui no programa. E ele sabendo aí que a gente ia receber, Vilma, o Fernando Fortes, fez a pergunta direta, além de citar, né, todo esse trabalho. E é assim mesmo que acontece. Ocorre uma situação no início, ou na ponta, ou no fim da Paulista, tá lá registrado e um vai avisando o outro com compartilhamentos. E principalmente são pessoas que estão aí de olho na visão, estão à frente de várias áreas aí de trabalho. E a pergunta para o Fernando Fortes é dentro desse universo que é representativo, como é a Avenida Paulista. Aqui acontece de tudo. E manifestações realmente, elas ocorrem, estão dentro do que é o comportamento social e principalmente atual. E quando isso ocorre, as vias são fechadas. Muitas pessoas que estão no seu ir e vir
não conseguem, e muitas pessoas também não sabem o motivo das manifestações que estão aí ocorrendo. A pergunta dele vai nisso, comportamental. É muito estresse, né? As pessoas ficam cada vez mais, puxa, eu vou me atrasar, tem uma coisa pela frente, eu não consigo chegar. É assim mesmo conviver em grandes cidades? E como ajudar mais para esse lado também desse problema que é a situação de segurança quando ela não ocorre e a segurança quando você não tem o seu direito de ir e vir. Então, Luciana, a questão de como as pessoas se comportam, reagem a essas situações e o que podemos falar do ponto de vista da psicologia nesse sentido é que as reações humanas, elas acontecem muito movidas pelas circunstâncias da situação. Observar e monitorar as situações que podem gerar alterações, ou que podem criar, por exemplo, a transgressão, ou podem colocar as pessoas em perigo, ou podem motivá-las a tomarem alguma iniciativa agressiva. O estudo dessas circunstâncias é essencial para se compreender primeiro, como elas vão se comportar e, normalmente, observar se elas demonstram algum sinal desse tipo de iniciativa e intenção. Não é uma ciência exata, mas os estudos científicos em psicologia apontam de que, com uma certa segurança, você pode fazer algumas previsões, desde que você é adequadamente capacitado para isso. Quero aproveitar agora, também aqui para dar uma geral. Estamos aqui bem assistidos, viu? Meu trio hoje, viu, pela mesa. Porque o tema, colocamos aqui, essa é uma das etapas e áreas de trabalho da Associação Paulista Viva, que trabalha com a questão da segurança, mas a segurança muito mais, ela é muito mais aberta, participativa. E agora ficamos sabendo mais esse detalhe, que é a comunicação acontecendo pelo WhatsApp. Tenho que também citar o grupo de WhatsApp. Já estou escrevendo aqui. Não esqueça aqui da nossa comunicação. Ó. Muito bacana, vou mostrar de longe. As mensagens realmente estão... Já somos umas 60, Sim. 60 pessoas. Quem faz parte desse grupo? A pessoa, para entrar nesse grupo, precisa ser indicada por quem já está no grupo. Fazem parte todos os encarregados de segurança, os gerentes, né? O pessoal dos hotéis, das empresas, e quem quiser, o prédio que hoje fala assim, eu quero entrar no WhatsApp, procura a Paulista Viva, procura a Marisa, que a gente vai estudar. O que acontece? A Paulista é uma caixinha de surpresa. Nós estamos aqui e, de repente, começa uma manifestação lá no MASP. Né? Para onde eles vão? Vão para Brigadeiro, vão para cá, vão para lá. Lembrando que manifestação ela não é avisada. Né? A manifestação realmente é a manifestação. Na palavra mesmo completa. Né? Então, olha, começou aqui. Bom, está indo para lá, já passou, não aconteceu. Tem umas 50 pessoas, tem 100 pessoas. Né? Quando há a grande manifestação, né, nós temos um apoio, então, muito sério da própria Polícia Militar, né, que é sempre avisada com antecedência. Então, por exemplo, aquelas grandes manifestações, todos ficam alerta, né? Então, diz, olha, está vindo o pessoal do Black Bloc, já está vindo aqui. Olha, estou fechando a galeria do Conjunto Nacional. O outro fala, olha, vou fechar o Center 3, né? A polícia avisa, estamos preparados. Ou seja, nós temos esse pessoal envolvido no processo naquele momento. Eu acho que isso foi um embrião, tem mais ou menos, acho que 1 ano, mas a nossa intenção é reunir essas pessoas e criar outros treinamentos. Por exemplo, nós não temos nenhum preparo na cidade para uma ocorrência inesperada. Espero que nunca aconteça, mas um ato de vandalismo coletivo, um problema no metrô, um problema na rua, um louco, sei lá, né? Um incêndio terrível, uma coisa que aconteça, como é que a gente pode somar os esforços desse pessoal nesse momento? Então, eu acho que foi uma coisa que surgiu numa das
das grandes manifestações e está dando muito certo. Porque né? aliando sempre a comunicação, né? Então, eu vou pegar esse gancho agora para mandar aqui um alô, porque as pessoas estão mandando já as perguntas, já tem pergunta para você também, viu, Fernando? Perfeito. Vamos entrar já nessa Faremos conversa. isso. Raquel Bela Vista, Carol Santos, Zona Norte, temos também aqui Larissa, Miriam, lembrando, aqui, tem mais uma perguntinha aqui que veio direto aqui para a gente aqui do grupo, também que a gente está falando da Paulista como pelo WhatsApp, justamente isto, como fazer aí, buscar, trazer, Fernando, aproximação da polícia dentro do que a gente espera de segurança e cidadania. Bom, a polícia, para isso, ela precisa primeiro ser bem trabalhada, bem treinada, para lidar com situações que, embora são complexas e sujeitas a imprevistos, esse nível de imprevisibilidade não é assim tão correto dizer. Eu vou tentar explicar isso de uma outra forma. A motivação, o comportamento das pessoas, ele é sempre muito movido por algum tipo de motivação e intenção que, se você for bem informado, consegue se preparar e imaginar os possíveis comportamentos que as pessoas podem apresentar. Lembra daquelas manifestações políticas em favor, as manifestações de rua em favor do impeachment da ex-presidente Dilma? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que a Paulista chegou a reunir um contingente fantástico de pessoas sem que houvesse qualquer tipo de incidente sério. E a polícia ao longo da avenida toda. Exatamente. Eu acho que a nossa polícia tem esse preparo. Não, ele tem. Eu acho que é mais necessário, né, preparar a gente para atuar junto. Por exemplo, quando aparece alguém que é agressivo, que vai quebrar vidros e tudo, a polícia tem o pessoal preparado para isso, né? Como é que nós podemos colaborar? Primeiro, evitando que as pessoas se acumulem naquele espaço, fechando algumas portas, abrindo outras portas. É aí que entra esse pessoal leigo, né, que tem esse diálogo. Por isso, a polícia faz parte do nosso WhatsApp. Então, essa convivência com polícia é uma coisa que nós estamos aprendendo agora. Hoje eu li uma coisa interessante no jornal, nós também estamos acompanhando o problema da Catalunha, né? Então, eles fizeram uma eleição que não estava permitida, veio a Polícia Federal, criou caso, e eles fizeram uma grande manifestação contra a repressão. E aí eu vi no Facebook um grupo que escrevia: lembre-se, a polícia que estava nas ruas domingo era a mesma polícia que atuou no caso das Ramblas. Nossa, não é? Quer dizer, quando houve a associação, a relação, né? Quer dizer, quando houve aquele atentado nas Ramblas, que também um louco entrou com um caminhão e atropelou muitas pessoas, então a polícia que atuou, que foi atrás, ou que resolveu ali o problema, o caso de Londres, todo mundo viu aquela noite terrível, e você via os policiais tomando atitudes e a população respeitando aquele policial. Quer dizer, nós temos que discutir um pouco mais essa relação para que a gente não jogue tudo na polícia, todas as responsabilidades, né? E crie só uma visão muito crítica de que modo nós podemos trabalhar em conjunto. Acho que essa é uma tentativa que a Paulista está fazendo. Uma outra forma também que a Paulista Viva tem feito é reunir os consegues da região, que também um outro grupo já institucionalizado, em que participam moradores, representantes da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, da Prefeitura. Quanto mais a gente tiver unificado, né,
dos problemas maiores hoje da Paulista é o acúmulo de pessoas, o crack, né, que está se espalhando. Moradores aqui, de rua. moradores de que rua. cresceu em número expressivo. Expressivo. Então, São realmente camelôs, os desafios das grandes cidades, né? que é uma O coisa social, né? que é uma coisa conjunta, né? Você tem que trabalhar com vários ângulos, nem expulsá-los tão simplesmente, nem proibi-los, mas por outro lado, essa observação que a gente faz no lugar, né? Percebe, por exemplo, que na Paulista existem nichos de atuação estranhas, né? Por exemplo, lá no conjunto, pelas nossas câmaras, a gente já reconhece quem chega à tarde com algumas jovenzinhas carregando crianças que não são filhos dela, com mais aquela crianças situação, né, que é até de um aluguel, né, de crianças, que a gente já exatamente. vê por aí, essas denúncias, né? que pedem Que fraldas. não são crianças, são os carrinhos com animais, porque Agora eles animal, funciona como uma estratégia de abordar e facilitar a estratégia de pedir dinheiro, entendeu? Você cria um vínculo, algo que desperte um vínculo, uma compaixão, e uma vez que as pessoas estejam contaminadas por esse tipo de sentimento de compaixão, elas são mais abertas e suscetíveis a dar algum tipo de colaboração. Por exemplo, uma coisa, fraldas. Eles fazem uso da psicologia, Sim, percebe? exatamente. Exatamente, é isso que é bom. É o comportamental, né? Lógico. Ele vem com uma criança maiorzinha, tem uma pequena no colo, e a maiorzinha bate no tronco e fala assim, como uma fralda para minha irmãzinha. Exatamente. Você fala a fralda, não vai comer a fralda nem nada. Entro na farmácia, compro 2 pacotes de fralda, fico feliz. Aí, com a câmera, você vai vendo, quando chega dali 1 hora, umas 2 horas, vem uma perua Kombi, entendeu? Que e vai levando toda aquela fralda, que é vendida fora, ninguém a sabe. tal da oportunidade, né? O que eles podem realmente fazer aí, essa manobra, né? Usado do momento social. Então, Luciana, onde a psicologia entra nisso? Na habilidade do segurança e conseguir captar essas intenções. Entendeu? Na habilidade do segurança e conseguir identificar as necessidades e intenções diferentes, classificar esse público com as intenções diferentes que eles transitam. E o que torna a intervenção da segurança algo extremamente complexo é porque esses públicos que são distintos, mas eles circulam e eles interagem, eles estão todos misturados, entendeu? E para cada um deles é esperado, se faz necessário uma estratégia de abordagem, uma tática de abordagem. Estratégia de abordagem. Diferente, exatamente. Quando um segurança vai conversar com uma criança dessa, né? Ele chega para conversar, o que elas costumam fazer? Se atiram no chão, gritam, chamam a atenção de todo mundo. Para mostrar que o segurança, como é que você treina o segurança para fazer isso? Então, o que acontece? Você primeiro tem que observar, você tem que de alguma forma se preparar ou antever esse tipo de situação. E nesse sentido, o registro visual ele é um instrumento didático importante. Então, o que a gente nota é que o acervo de imagens visuais, eles não são apenas um registro que sirva de documentação para registro de um fato. Mas ele é uma oportunidade de você gerar conhecimento e aprendizado das práticas e da evolução das situações como elas acontecem lá. Então você tem a oportunidade de observar como é que é a tática usada pela pessoa, e aí você tem condição de planejar e aí pensar numa tática contrária que possa neutralizar o comportamento dela. Então, eu acho que esse é o ponto, que é por aí que a psicologia pode trazer alguma contribuição nesse sentido. Ou seja, um segurança que se aproxima de uma criança dessa, ele tem que ter uma postura que não é autoritário, porque se a criança se atirar no chão gritando, se torna uma situação, ele se vitimiza, exatamente. Se muda o papel, né, as figuras ali dentro daquele contexto, isso, né? Então aí você tenta treinar o segurança para não ser colocado nessa situação onde a autoridade dele é contestada e o poder dele de atuar seja enfraquecido, porque essa é a estratégia adotada
pelas pessoas. E aí é importante você, da parte da segurança, ser capaz de fazer essa leitura, escolher a tática que seja mais conveniente para neutralizar esse comportamento. Mas isso só é possível quando você está numa situação onde você consegue captar as intenções, observar o comportamento, a linguagem corporal das pessoas, antes da abordagem poder estudar a situação, porque esse é um ponto importante. Toda segurança tem opções táticas de abordagem, que pode ser ou mais amistosas ou mais assertivas e intimidadoras, mas ele vai ter que, numa fração de segundo, conseguir fazer uma leitura do jogo e aí fazer a escolha da tática mais adequada. O que o treinamento pode trazer de contribuição é fazer a preparação, é como se fosse um ensaio. Você tem que treinar simulações e permitir que o segurança se habitue com saídas, de modo que, diante da situação, ele já venha preparado, ele já consiga antever. Então, ele já pensou uma saída que o outro não pensou. Falei? Programa completinho, porque aqui todas as áreas, todas as frentes de trabalhos, aqui sempre também junto com a Associação Paulista Viva. Hoje fomos também ali pegar a opinião, também ali o comentário de que o que é esperado hoje de uma polícia militar também mais cidadã. Falou com a gente o Tenente Major André, que fica aí na corporação no 11ª Companhia, porque a Paulista, ela realmente precisa de todas as atenções e ela tem aí todas as suas nuances e trechos. E ele mandou um recadinho pra gente, que depois vocês vão conferir também completo, mas agora vamos pôr um pedacinho aí do Major André, dando aí detalhes de como está a Polícia Militar. Existe uma parceria que está sendo implementada junto com a associação e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto à 4ª Seção do Estado-Maior, no geral, a instituição das cabines, né? Serão soterrados aí, sendo pontos referenciados junto à população, né? Ter um vínculo mais próximo da população, um ponto de referência, de segurança, de informações, está sendo instituído aí, está sendo viabilizado. Beleza, tá aí esse recado que fala justamente em torno de uma das ações já previstas, já estudadas muito pela situação que hoje a gente está vivendo, que são os pontos realmente de cabines. E a Paulista Viva, ela trabalha também para isso, né? Essa iniciativa foi da Paulista Viva de uns 4, 5 anos atrás, eu acho. Criarmos aqueles pontos de encontro, até o nome técnico disso é meio esquisito, supedâneo. Quer dizer, é alguma coisa que fica debaixo dos pés. Algumas ainda estão, né, ao longo, aqui perto da Consolação. Nós né? estamos terminando a assinatura de um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado para fazer uma recuperação dessas cabines. E eu acho que esse foi o marco inicial desse diálogo da polícia com a população. Quer dizer, a presença de um policial ali, né, ajuda nesse caso, né? Então, eu quero aproveitar também, já que a gente está falando aí de cidadania, e cidadania é feita por pessoas, né, Fernando? E a concepção de tudo acontece mesmo quando a gente se organiza, analisa, ouve o outro, dialoga e principalmente leva isso adiante, se une. Vai ter este mês, com o apoio também da Associação Paulista Viva, vou mostrar aqui para vocês, que é o Fórum de Sustentabilidade, porque dentro de sustentabilidade tem segurança participativa e também a segurança desta maneira, com muita cidadania. Um dos coordenadores, porque o fórum ele é composto por 3 consegues, quem não sabe detalhes do que é um consegue, o consegue ele reúne realmente representantes das regiões, então são moradores que juntamente com os seus distritos policiais e também a Polícia Militar, a Guarda Civil, se faz um trabalho aí comunitário de visão para aquela região. E a gente tem aí um recadinho, vamos ouvir, porque o convite está feito aí para o dia 26 de outubro. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Paulista Viva.
Eu sou Luciano Farias, presidente do Conselho de Segurança Bela Vista, Liberdade e República, e venho aqui convidá-los a participar no próximo dia 26 de outubro, a partir das 18h30, do Fórum de Sustentabilidade no painel Segurança Viva, que vai ser relacionado à Avenida Paulista e seus arredores, mas está aberto a todo o público paulistano. Afinal de contas, segurança é algo importante para toda a cidade. Nós vamos ter Aí, temos aí o Luciano participando, lembrando que ao longo da Avenida Paulista a gente tem 3 situações, né? Que a gente já explicou também aqui um pouquinho do que é a gestão, né? Aí a gente tem por regiões, dentro da esfera municipal, as prefeituras regionais. E logo também com a estrutura de segurança dentro da Guarda Civil e dentro da Polícia Militar, que é ligado ao Estado, também outras divisões. E tudo isso tem que se falar, né, Vilma? Tudo isso tem que se falar, né? E 3 consegues. E com esse recadinho, que a gente vai trazer mais detalhes, vamos fazer aí também as abordagens, a cobertura no dia 26. Falei que o assunto hoje ia ser muito realmente complexo, mas ele com muita profundidade e principalmente mexendo com o seu dia, com o meu, com o nosso dia, com todos que estão aqui ao longo aqui da Avenida Paulista, porque segurança é muito mais do que só o termo e o que a gente realmente tem aí de experiências anteriores, que às vezes é realmente só a ostensiva. E a segurança hoje deixou aí pra gente muitas análises e abertura aí para essas situações de que vamos olhar mais para o nosso dia a dia, vamos olhar muito mais para as nossas ruas e principalmente se organizar. Por aqui na Paulista nós temos muitas organizações, né? Posso pedir fazer um pequeno pedido? Sim. Gostaria de levar uma mensagem para todos os síndicos, para todos os administradores de prédio, para todas as pessoas que trabalham com segurança terceirizada, né? Vamos começar a tratar os seguranças, né, com muito mais também carinho e tranquilidade. Vamos pensar que são trabalhadores, muitos deles não têm essa oportunidade de ter um apoio como com o Fernando, né? Mas tem uma boa vontade. Acho que a gente deveria voltar muito mais para esse profissional, capacitando cada vez mais e criando também uma sensação de conforto e de apoio nos usuários. A relação dos seguranças com os usuários é muito importante, não é, Fernando? Eu tenho certeza disso. E é um desafio, né? Porque para um condomínio e que faça uso de um quadro de segurança, mesmo sendo ele terceirizado, a segurança privada nesses locais tem uma finalidade não de ser intimidadora ou coercitiva. Ela é muitas vezes uma mediadora de conflitos, entendeu? Realmente, né? Exatamente. A mediação. Exatamente, ela é uma mediadora, tem que fazer uso de táticas que permitam exercer assertividade, influenciar, mas sem ameaçar ou intimidar, entendeu? Muitas vezes envolve uma abordagem positiva e conciliadora para superar o impasse e conflito. Então, o desenvolvimento de uma capacidade do segurança para exercitar isso é muito importante. A habilidade dele de se comunicar é essencial. Não é mais apenas uma pessoa que vai lá e diz, olha, as coisas são assim e não são de outro jeito. Não, de forma alguma. Ele tem que fazer um exercício de convencimento, muitas vezes, sobre a pessoa que comete alguma infração, com o objetivo de convencê-la ou de demovê-la da vontade de persistir nesse comportamento, mas de uma forma amistosa, de uma forma não agressiva, né? Quero agradecer ao Fernando Fortes e fica agora um convite para voltar aqui aos nossos estúdios, fazer esse
jeito aqui de rádio, mas com essa cara de web. E eu pedi ao Fernando, porque a gente sempre dá a nossa agenda cultural também, o que está acontecendo aí na Paulista, nos corredores, para ele selecionar uma música para a gente terminar aí o programa, e eu dando aí ficha técnica, também os detalhes da Avenida Paulista. Pode já tocar, DJ Juan? Ainda tá pronto? Manda ver. Vamos ouvir um pouquinho. Eu vou dar aqui também 2 dicas importantes aqui da Avenida Paulista. Você quer... Está aí, né? Vamos sempre aí tocar as canções que realmente, né, tem a Avenida Paulista aí em destaque, sendo realmente aí envolvente nas nossas memórias e sentimentos, né, Vilma? Deixa o seu recadinho que eu já vou dar a agenda aqui final. Bom, eu fico muito feliz, já é a 3ª vez que estou aqui com vocês. Acho essa oportunidade muito interessante e espero que vocês estejam no nosso fórum. E também a Paulista Viva fica à disposição para síndicos, para administradores de prédios. O nosso objetivo é harmonizar e reunir pessoas em torno de problemas comuns. Gostaríamos muito de contar com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Vilma. E os recadinhos da nossa agenda cultural. 2 dicas dentro dos corredores do Conjunto Nacional. Respira SP Esporte na Cidade. É uma exposição que fica aí até dia 22 de outubro e reúne 40 fotógrafos entre profissionais e amadores, mas com cenas tão impressionantes do que são as práticas esportivas, o que você pode realmente fazer, acompanhar e estar envolvido aí quando se fala a cidade de São Paulo. Mais uma exposição dentro do Conjunto Nacional é Entre Olhares, um recorte do universo infantil, aí muito mais distante, mas esse diálogo que a gente traz aí a realidade, realmente o que está acontecendo na Jordânia, em um campo aí de refugiados. Muito momento aí para sentar, refletir e ter esse conhecimento aí também do que está acontecendo no cenário internacional. Essa exposição vai até dia 15 de outubro. Facinho, ali no Conjunto Nacional, entrada grátis e circule realmente aí pela Avenida Paulista. Um grande abraço, até a próxima semana, aqui sempre com o Paulista Viva, na Estação I, com esse jeito de rádio e a cara de web. Tchau, até a próxima semana. Até logo.